Tá desligado o microfone. Então tá bom. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar então o estudo do livro Apocalipse. Aliás, o estudo do livro As Profecias, né? As Profecias, capítulo 6, o Apocalipse, que é a parte 1, né? Então, essa parte 1, o professor Baldi começa nos dizendo: nos capítulos precedentes, observamos nosso mundo atual e o caminho da história no sentido analítico, olhando os acontecimentos no pormenor e de perto. Agora, dilata-se nossa visão em campos mais vastos, ou seja, observemos o caminho da história em suas grandes linhas mestras. Contemplaremos quadros mais amplos em que permanecerão situados e orientados os menores e mais próximos dos capítulos precedentes. Então, nos 5 capítulos precedentes atrás, quer dizer, o professor Baldi fez um fundamento da trajetória humana, do ponto de vista da história, tanto da história, vamos dizer assim, mais humana, mas principalmente da história transcendente, quer dizer, aquela que é projetada, construída e trabalhada muito além do nosso mundo físico aqui, né? Então agora ele está colocando aqui que vai entrar realmente nos aprofundamentos das profecias, onde o campo, o campo da visão dele se dilata para os problemas mais profundos. E ele nos diz então assim: os capítulos anteriores terminam apoiando-se no conceito da nova civilização do terceiro milênio. É nesse conceito, a cujas portas nos levaram aqueles capítulos, que se dilata a nossa visão. Nossa precedente pesquisa histórica enriquece-se agora de novos elementos, até tornar-se a imensa orquestração cósmica, em que se agitam os destinos do mundo, a ruína e o renascimento da civilização e a luta apocalíptica entre o bem e o mal. Então, a proporção que ele vai nos revelando ao longo desse livro, quer dizer, a sua visão e a concatenação de ideias cada vez mais vai se aprofundando, quer dizer, numa harmonia mais vastas, que vai muito além da compreensão ou da história do nosso mundo material aqui. Continuando, ele diz assim: e quanto mais virmos as coisas em suas grandes linhas, tanto mais veremos nelas presente e operante aquele pensamento divino, que aqui afirmamos ser o princípio diretivo que preside ao desenvolvimento da história. Então, mesmo que nós possamos construir a nossa história como seres humanos, e que nós pensemos que essa história, por exemplo, somos nós que estamos fazendo, na realidade nós estamos construindo o desejo e a vontade de uma história que é dirigida pelo pensamento cósmico, quer dizer, pelo pensamento que é muito transcendente ao nosso pensamento aqui. Porque através de todas esses estudos que nós já fizemos aqui, a gente percebe que o pensamento da história se dá em todos os níveis, quer dizer, desde o nível da matéria bruta, né, passando pelos níveis dos vegetais, dos animais, e o nosso no nível racional. Mas por trás de todos esses pensamentos da história, existe o pensamento da lei de Deus. Então, as observações feitas até aqui levaram-nos a concluir pelo advento de uma nova civilização. Quer dizer, ao longo desses 2 milênios que nós já passamos, né, desde o início do cristianismo, esta humanidade agora está despertando para o terceiro milênio. Que a gente pode, que dentro da obra o Baldi ele chama de terceiro dia, né? O terceiro dia, que é o dia da ressurreição, ou o dia do Espírito, em que o Espírito vai se manifestar. Então procuraremos cada vez mais explicar e aprofundar esse conceito, que parece utopia. Observá-lo-emos agora, entretanto, não como nos capítulos precedentes, em sua atual preparação histórica,
bem como no volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, em seu conteúdo e em seus princípios diretivos, mas no pensamento profético, captado e transmitido a nós pelas grandes antenas humanas que antecipam o futuro. Então, na tradição judaico-cristã, a gente tem uma série de livros proféticos no Velho Testamento, dos antigos profetas, e também no Novo Testamento, não só no sermão profético de Jesus, lá em Mateus, mas no Apocalipse, né? Que a gente pode dizer que é o verdadeiro livro escrito pelo Cristo. Quer dizer, é o único livro onde João começa dizendo que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa ali dizendo do ponto de vista espiritual, né? E João faz todo esse estudo, quer dizer, essa revelação desdobrado, quer dizer, em espírito, né? Ele não faz no campo racional, analítico, intuitivo. Ele faz todo contemplando um mundo espiritual que se apresenta à frente. E aí a gente pode, né, aprofundar esse pensamento, e isso a gente vai ver ao longo do estudo do Apocalipse, parte 1 e 2, e mesmo fazendo a leitura do próprio Apocalipse, que a grande batalha que deve se travar na transição do nosso planeta Terra é uma batalha espiritual. Claro que a gente vai ter reflexos aqui no mundo material de dores, catástrofes, sofrimento, de grandes problemas geográficos, mas a grande batalha mesmo, quer dizer, aquilo que está escrito de que 2/3 da humanidade serão, né, transferidos para outras moradas. Quer dizer, primeiro, para você ser transferido daqui, só pode ser transferido em espírito. E para isso acontecer, você tem que desencarnar. Então, a grande batalha, na realidade, é uma batalha espiritual. Foi essa que João contemplou, né? Então, por mais que a gente procure fazer uns alinhamentos, uma precisão dos acontecimentos do ponto de vista no nosso mundo material aqui, é apenas uma cópia, né, e muito mal feita, do que realmente deve acontecer no mundo espiritual. Então, continuando aqui, o professor Ubaldi nos diz assim, olha, procuraremos assim, na intuição de outros, a confirmação da nossa, pedindo luzes a todos, para confirmar mais ainda a nossa certeza. Então ele vai, quer dizer, na intuição dos grandes profetas, e não só dos grandes profetas, quer dizer, ele vai também procurar outros campos de revelação, principalmente baseado nos grandes iniciados da profecia das pirâmides, né, do Grande Egito, onde está uma grande parte da história, vamos dizer assim, humana e espiritual de milênios atrás, que foi construído pelaquela civilização, e tudo dentro, né, de níveis proféticos. Então o professor Ubaldi, ele vai se basear em umas diversas fontes, né, desses grandes profetas. Continuando aqui, ele vai dizendo então, interrogaremos por isso o Apocalipse e outras profecias mais antigas, como a profecia de Daniel, e as mais recentes, como as profecias de Malaquias e Nostradamus, auscultando também a astrologia e a voz das pirâmides do Egito, para ver se todos concordam entre si e também conosco a respeito da proximidade do grande acontecimento da nova civilização do terceiro milênio. Não? Então, nós estamos passando, quer dizer, por essa fase tempestuosa dessa transição. Isso não é um ano ou dois, e também não é uma década ou duas, pode levar inclusive um século nessa nossa transição, para poder haver uma sedimentação ou uma acomodação, né, daqueles que realmente vão ficar no planeta. Numa nova civilização significa uma nova vibração, uma mudança de ciclo do planeta Terra, em que nós estamos passando, segundo a doutrina espírita, quer dizer, num mundo de expiações e prova, para um mundo de regeneração. Onde nós estamos passando de um mundo onde mais ou menos a gente tem
a maior predominância do mal ainda do que do bem, para um mundo onde o bem vai predominar mais do que o mal. Não quer dizer que o mal vai desaparecer, não. O mal não vai desaparecer assim de uma hora para outra, até porque é a nossa escola, quer dizer, a Terra é o nosso educandário de espiritualização, para nos transformarmos em entidade ou espíritos de luz, ou espíritos celestiais, por isso, né? E enquanto nós estivermos aqui reencarnando, significa que nós ainda não passamos dessas fases, de uma fase de treva ou de sombra para uma fase luminosa de luz, né? Então isso não se dá assim de uma hora para outra. Continuando, ele diz: o primeiro problema que se nos defronta ao penetrarmos no mundo das profecias é o da possibilidade lógica da previsão do futuro, né? Isso é uma coisa bonita da gente ver, porque, quer dizer, se o nosso mundo tem um processo de evolução e nós estamos a caminho dessa evolução para um reino dos céus, ou como diz o professor Ubaldi, para um sistema absoluto, é que esse sistema absoluto, quer dizer, nele existe o presente, o passado e o futuro simultaneamente, tudo acontecido. Quer dizer, o sentido da gente saber as coisas futuras é que nesse mundo perfeito, aquilo acontece de uma forma, aquilo simplesmente é. Então, para nós que estamos projetando para o futuro, é porque nós estamos presos no espaço e no tempo. Mas transcendente a esse espaço e do tempo, você contempla as coisas como elas são no absoluto, perfeitamente, sem essa projeção de passado, presente e futuro. Então, será verdadeiramente possível conhecê-lo antecipadamente? E como, né? Quer dizer, será possível que a gente conheça esse futuro? E como então a gente deve conhecer esse futuro? Nossa tarefa consiste em explicar tudo, porque temos que admitir que é muito mais sólido o conhecimento dos fenômenos racionalmente demonstrados, e também porque este é o melhor meio para fazer neles um exame analítico. A gente pode fazer uma comparação dessa instantaneidade da nossa vida, se nós fôssemos, por exemplo, filmar a nossa vida desde criancinha, engatinhando, depois dando os primeiros passos, indo para a escola, estudando, se casando, se formando, enfim, e lá no final da nossa idade já, a gente fosse passar esse filme. Então, no momento que a gente estivesse vendo o filme, ele seria atual para a gente. Então, quer dizer, aquele filme que está guardado nas câmeras, entendeu? Ele, ao mesmo tempo que eu estaria me vendo pequenino. Então, nesse mundo do absoluto, tudo isso acontece simultaneamente. Claro que para nós aqui, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de como dizer, de compreender isso, porque isso para nós, na nossa memória física cerebral, ela se dá ao longo de uma duração, mas no absoluto isso é instantâneo. Quer dizer, você se vê ao mesmo tempo, quer dizer, como uma coisa só, como o quê? Como espírito, habitando um corpo em diversos, entre aspas, momentos, que no absoluto não existe o tempo. Então você apenas se contempla. Então a gente poderia fazer essa comparação para a gente ver que se você tem uma câmera que guarda essa nossa duração no espaço-tempo, então muito mais precisa deve ser a câmera da nossa memória espiritual, onde está tudo gravado. E com um sentido de instantaneidade nesse mundo perfeito, né? Então daí a possibilidade que a gente tem de projetar. É como quem faz a regressão, vai regredindo e chega a posição até do feto. Do feto. Assume a posição, exatamente. Quer dizer, nesses casos em que você se observa essa regressão, a proporção que aquele comando vai sendo dado e aquele espírito vai regredindo, ele entra na posição fetal. E além,
né? Quando precisa de um tratamento, de alguma coisa que está numa outra reencarnação, agora vamos sair desse corpinho, vamos projetar numa outra vida, aí ele desperta numa outra vida e vai vendo o drama, né, da vida dele ao longo das reencarnações. Então está toda... Porque, na verdade, esse movimento é um movimento da própria consciência. Da própria consciência. Enquanto ele está no mundo manifestado, a consciência tem que se movimentar, porque ela se relaciona com o objeto. Com o objeto. Ela ainda não é sujeito objeto. Por isso que quando ela faz regressão, ela volta para esse estado. Porque a consciência dela se polarizou nisso. Exatamente. E ela, quer dizer, e a nossa, observe, e a gente já sabe, quer dizer, que a nossa consciência é transcendente ao tempo, né? A gente, ao longo da evolução das dimensões, que o professor Ubaldi descreve muito bem, quer dizer, você tem as 3 dimensões, essas 3 dimensões, elas se focam num único ponto, depois quando esse ponto se projeta, se ele se desloca numa linha, você tem o tempo. Quando essa linha se movimenta, você tem uma superfície que é a nossa consciência, chamada consciência superficial. Por isso que a gente não tem o domínio dessa totalidade. Quer dizer, quando essa superfície se movimenta, você tem um terceiro volume, que é a intuição ou a superconsciência, onde você tem uma visão total num outro nível e num outro volume, porque no nosso mundo físico, esse mundo é volumétrico, 3 dimensões, comprimento, largura e altura. No outro nível, de um outro volume, você tem o tempo, a consciência e a superconsciência, que vai formar um segundo volume, e depois isso vai se projetar num ponto para formar de novo, enfim, até se chegar realmente numa consciência do absoluto total, transcendente a todas essas dimensões. Então, nossa tarefa, diz Ubaldi, consiste em explicar tudo, porque temos que admitir que é muito mais sólido o conhecimento dos fenômenos racionalmente demonstrado. É o que a ciência faz, quer dizer, a ciência trabalha, ela tem um longo trabalho, primeiro da intuição, quer dizer, os grandes pesquisadores, os grandes cientistas, eles recebem aquele conhecimento por intuição, e depois tem um séquito de seguidores que vão comprovar aquilo em laboratório. Então observe que é tudo um processo intuitivo e depois toda uma explicitação racional, segmentária, analítica, para que a verdade se realize no nosso mundo. Então, quer dizer, racionalmente demonstrado. E também porque este é o melhor meio para fazer neles um exame analítico, que é o que a ciência faz, né? A ciência analisa tudo. Ora, é logicamente possível prever o futuro. Vejamos a razão. Então ele está dizendo o seguinte: é lógico, é uma coisa lógica se prever o futuro nesse nível elevado. A gente pode até, vamos supor, as pessoas ou o espírito mais elevado que tem o domínio das dimensões, você imagina, vamos fazer um exercício racional aqui. Imagine que existisse um mundo, imagine que nós estivéssemos num mundo linear. Um mundo linear, tá certo? Então, nesse mundo linear, a gente podia ir para frente e para trás. Pronto, para frente e para trás. Para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, seria impossível o movimento, tá certo? Se uma consciência mais elevada nesse mundo linear disser o seguinte: mas gente, a gente não pode ir só para trás e para frente, a gente pode ir para a direita, a gente pode se projetar para a esquerda e para a direita, ele seria considerado uma pessoa, quer dizer, anormal naquele mundo, tá certo? Seria enfim, não seria aceito. Mas se depois ele demonstrasse aquilo e todo mundo concordasse, quer dizer, ele ia, quer dizer, essa linha que seria um movimento linear, iria se movimentar. Então você poderia ir agora para a direita, ia para todos os lados que você quisesse naquela superfície. Você ia para a esquerda, à direita, ia para frente, para trás, né? Enfim, na diagonal, para onde você quisesse, mas naquela superfície. E se alguém agora nesse mundo postulasse assim: gente, mas aqui, nesse mundo superficial, o ser mais inferior seria o triângulo. Três lados. 3 lados, tá certo? E o ser perfeito nesse mundo? O círculo. O círculo seria um ser de lados infinitos. Tá certo? Já o triângulo seria o ser mais primitivo. E aí a gente teria, depois do triângulo, evoluindo, você teria o quadrado, o pentágono, o hexágono, enfim, todas as outras, até todo mundo
ia desejar a perfeição do círculo, queria ser o círculo. Agora vamos imaginar que nesse mundo superficial, alguém dissesse, não gente, mas existe, né, um mundo onde existe uma esfera, uma bola, não é mais o círculo, uma bola. Também esse ser seria rejeitado. Mas a proporção que todo mundo começa a se adaptar naquela ideia, quer dizer, essa superfície ia verticalizar e você teria um mundo de 3 dimensões, que é o nosso mundo físico. Aí esse mundo aqui pra gente é o que existe, é o nosso concreto. Tá certo? Quer dizer, Procurando Nemo. Hein? O filmezinho Procurando Nemo. Procurando Nemo, é. Então, observe, agora se alguém postulasse, quer dizer, olha gente, além do nosso mundo tridimensional, volumétrico, né, existe um outro mundo, uma dimensão, aí eu postular. Não, mas isso é impossível. Então a gente está exatamente nessa passagem, em que as ciências, quer dizer, em que o próprio Einstein já afirmou, quer dizer, uma quarta dimensão, que equivocadamente ele considerou como uma dimensão espaço-tempo, mas no processo da evolução das dimensões, é um processo volumétrico trino, quer dizer, trifásico, em que cada ciclo tem 3 dimensões, ou cada volume, quer dizer, para você ter um volume tem que ter 3 dimensões. É por isso que além do nosso mundo físico, quer dizer, esse mundo físico como se concentrasse num ponto, se esse ponto se movimenta, você tem o tempo, tá certo? Se essa linha do tempo se movimenta, você tem a superfície, que é a nossa consciência, e por isso que a nossa consciência domina o tempo. A gente vai para o passado, para o futuro e no presente. Então a nossa consciência domina o tempo, que é linear. Tá? Mas se alguém, quer dizer, já tem uma consciência, quer dizer, uma intuição ou uma super consciência, ele não está mais no nível da razão analítica, ele está no nível da intuição, onde as coisas acontecem. Desculpa porque ela repetiu, Sim. Porque eu acho isso importante. Na verdade, a gente acha que a gente é presa à terceira dimensão, mas não é. Porque quem faz meditação sabe muito bem disso. Isso é um processo de aprendizagem. De aprendizagem. A consciência, ela se movimenta independente do corpo físico. Então, é só uma questão de polarização. A gente pode observar isso. Quem faz meditação sabe bem direitinho porque ela se eleva. Ela se projeta. Mas eu posso mostrar para a pessoa comum que não faz isso, no estado de oração, ela pode continuar no plano físico, mas a consciência dela já está... A consciência dela. Ela não se aperceba. Exatamente. Qualquer pessoa que faz uma oração profunda, a proporção que você vai fazendo essa oração, você projeta nesse nível de consciência mais elevado. Quer dizer, você não se dá conta que você está num corpo físico, né? Isso é perfeito. Esse corpo intuitivo aí, ele está acima dos 3 corpos. Sim. No nível espiritual mesmo. Nível espiritual. Você já superou a parte do etérico, físico, emocional e mental. Isso. Perfeito. Olha, então a liberdade de escolha só pode existir num estado de imperfeição e ignorância. Então isso que nós tão prezamos aqui, não, eu sou livre, quer dizer, essa liberdade de escolha só pode existir no mundo de imperfeição ou no mundo dipolar, né, onde existe a complementariedade dos polos. A liberdade de escolha só pode existir num estado de imperfeição e ignorância, como é o estado humano, né? Ao passo que nos planos superiores da perfeição e da sabedoria, essa incerteza de oscilação em busca do melhor caminho não tem mais razão de existir. Ela não existe porque você não tem escolha. Quer dizer, quando você transcende esse processo e se aproxima da perfeição do absoluto, não existe um processo de escolha porque você está numa totalidade, você está numa perfeição. Não tem um outro referencial, né? Então há 2 mundos no professor Baldo, o relativo e o absoluto. Eles são opostos. O primeiro oscilando na incerteza, em que se não pode prever o amanhã, e o segundo perfeito e, portanto, determinístico, em que tudo é sempre
visível e previsível. Então existem esses dois mundos, né? Observe que Jesus, ao longo dos sermões, faz várias referências, por exemplo, a duas portas, né? A dois senhores, tem uma outra referência que ele faz que eu esqueci agora, a própria parábola do filho pródigo, né, que vive num mundo, quer dizer, esse filho rebelde se rebela, sai daquele, vai para uma outra referencial, para uma outra situação. Então, os conceitos do relativo, segundo o qual está plasmada a nossa atual mente e natureza, não vale mais no reino do absoluto. Este, por sua vez, pelo fato de que só pode ser perfeito, só pode ser, portanto, determinístico. Quer dizer, no mundo absoluto, ele é determinístico. Determinístico por quê? Porque tudo é. Não existe nada não existe um vir a ser. Não existe o ser, quer dizer, não existe o não ser. Só existe o ser no seu estado absoluto. Então, se é determinístico, quer dizer, ele é regido por leis perfeitas, em que essas leis determinam o funcionamento orgânico deste estado, ou desse estado não, ou dessa perfeição absoluta. Então, se ele é determinístico, o nosso relativo, para quem está no absoluto, vê todo o relativo. Quer dizer, voltando àquele exemplo que eu dei ainda agora, quer dizer, se uma pessoa, por exemplo, vive num mundo de duas dimensões, e um outro ser vive num mundo de três dimensões, ele sabe perfeitamente o que o outro está fazendo, porque ele está no nível mais elevado, e sabe perfeitamente, quer dizer, claro que se ele tiver uma consciência, ele lê aquela consciência, mesmo quando ele faz uma intenção de se caminhar ou se dirigir para um determinado lugar, esse aqui sabe aonde ele vai chegar. E todos os obstáculos ele vai encontrar pelo caminho, porque esse aqui, no nível mais elevado de visão, de espaço, Kardec até dá um exemplo, parece que é no livro a Gênesis, que não me falha a memória, de que, por exemplo, se você está no pico de uma montanha, isso é normal, o professor Baldi também tem um exemplo parecido, se você está, e uma pessoa está subindo aquela montanha, ele não sabe o que vai encontrar lá pela frente. Então, quer dizer, se tiver vários subindo, aquela montanha tiver várias encostas e tal, de repente ele vai subindo uma montanha, quer dizer, quando ele se deparar no nível aqui, pode ter um réptil, uma serpente, ou um obstáculo, uma de dificuldade. Mas o que está lá em cima, está vendo exatamente o que ele vai encontrar pela frente, quer dizer, todas as dificuldades e os obstáculos que ele vai encontrar. Então, no nível da profecia, é isso exatamente o que acontece. Então, quem está nesse nível elevado, quer dizer, determina e sabe exatamente o que a pessoa que está no nível mais baixo vai fazer, tá? Então, é por isso que ele diz no conceito... Passar para chegar lá. Oi? Sabe também o que ela tem que fazer. Exatamente, sabe o que ela tem que fazer para ir atingindo os determinados níveis. Muito, exatamente. Então, o conceito do relativo, segundo o qual está plasmada a nossa atual mente e natureza, não vale mais no reino do absoluto. Olha. Quer dizer, viu como nosso conceito de mente, razão, até o nosso conceito de consciência, quer dizer, porque consciência, quer dizer, é com conhecimento, tá? Quer dizer, consciência significa com conhecimento, tá certo? Mas se você domina esse conhecimento, você transcende essa própria consciência. Tá legal? Claro que pra gente esse tipo de raciocínio não é fácil, tá? Pra gente compreender, pra gente se situar, né, nisso aí. Diga, Jean, você ia falar alguma coisa? Tá legal. Quero falar uma coisa. Sim, diga. Com relação a isso, que é muito difícil para o ser humano compreender que a inconsciência é a vida absoluta. Aquilo, você não precisa ser mais consciente, porque você já é o sujeito, o objeto e o conhecimento. Então não precisa mais das relações
A consciência é necessária para que haja conhecimento. Exatamente. Olha, uma grande dificuldade da ciência avançar é que ela, quer dizer, ela sempre tem o sujeito e objeto. Né? O sujeito e objeto. Então, quer dizer, claro, numa física quântica mais avançada, quer dizer, esse conceito já é eliminado, porque o objeto e consciência, eles interagem um com o outro e ambos se influenciam. Quer dizer, quando o sujeito faz parte do objeto e o objeto faz parte da consciência. Mas essa ciência acadêmica, de modo geral, não está nesse nível quântico. Tá certo? Quer dizer, o que ela faz? Isola o objeto. Como ela isola o objeto, quer dizer, é uma consciência fora do objeto, isolada. Daí ela é incapaz de analisar a totalidade do fenômeno, porque ela, como consciência, é também um fenômeno. Né? Estabelecida esta qualidade determinística do absoluto, imposta pela lógica, teremos que admitir, como consequência necessária de sua perfeição, qualidade de que não se pode prescindir, que naquele plano tudo é previsível. Por quê? Porque naquele plano do absoluto tudo é. Tudo existe, né, numa condição perfeita. Então, o absoluto decaiu na dimensão tempo, em que o estado imóvel de existir se transforma numa série de momentos sucessivos tomados na corrida do tornar-se, para que se realize o caminho da evolução. Então, aquele exemplo que eu dei do filme, quer dizer, se a gente for filmando aquela criança, né, até o estado adulto, quer dizer, e aí, quer dizer, eu não vou no estado absoluto, a forma não existe. Entenderam? No estado absoluto, a forma, quer dizer, essa forma de criancinha, de infanto-juvenil, de adolescente, isso não existe no absoluto. O que é que existe? O espírito. Então você vai perceber sempre o espírito como ele é. Tá legal? Quer dizer, na perfeição do estado em que ele é. É a trajetória toda. Então o absoluto, quer dizer, com a nossa queda espiritual, quer dizer, a proporção que nós fomos, queda espiritual no sentido de afastamento de Deus, né? Queda aqui espiritual, é bom que se compreenda, que não, né, no início dessa queda não existia o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço foram criados pela criatura decaída. Quer dizer, a criatura, quando começou a se afastar de Deus, construiu a sua própria morada, seu próprio mundo, que é o nosso mundo físico. Claro que acompanhado pela divina misericórdia de um Deus imanente que também caiu com a gente. É por isso que, né, o Cristo vai dizer que Deus está dentro de nós, quer dizer, um Deus imanente. Que nós, ao longo dos nossos esforços, da nossa evolução, das nossas reencarnações, vamos de novo trabalhando tudo para voltar ao sistema absoluto. Quer dizer, encontrar um Deus perfeito, imanente, dentro de nós, que nesse sentido Jesus vai dizer que nós somos o quê? Deuses, quer dizer, cada um de nós somos Deus, né, na sua imanência divina, e a proporção que vamos compreendendo isso, quer dizer, vamos tendo a compreensão de voltar ao sistema perfeito. Então o absoluto, olha, não fica cindido, né, quebrado pelo tempo que passa, mas simplesmente é. Então o absoluto é, sem tornar-se livre da concatenação, causa e efeito, quer dizer, sem tornar-se livre da associação de ideias, porque no nosso mundo aqui a ciência trabalha com associação de ideias, quer dizer, relaciona uma ideia com outra, enfim, faz um sistema concatenado de tal maneira que haja uma harmonia naquele raciocínio para explicar aquele fenômeno, tá? Nesse caso aqui é sem tornar-se livre da concatenação causa e efeito, porque observe, causa e efeito significa o quê? Polaridade, né? Dois polos. Efeito causa, causa efeito, efeito causa. Então ele é totalmente concomitante, todo presente, todo visível. Nossa divisão entre passado, presente e futuro é apenas uma posição relativa a nós.
dada pelo transformismo, condição necessária da evolução, que é a nossa lei. Então, nós como fenômenos, nós vamos nos transformando, quer dizer, e o que é o fenômeno? O fenômeno é exatamente a duração de um determinado, da síntese de um transformismo fenomênico. É a diferença entre, vamos dizer de uma forma bem vulgar, quer dizer, em um ovo e um omelete, é a duração do tempo que você leva para quebrar e botar ele na frigideira e ele virar um omelete. Quer dizer, esse é o transformismo fenomênico do ovo. Assim também, quando nós nascemos aqui como criança e quando nós envelhecemos, existe só um transformismo fenomênico da forma. O espírito é o mesmo, eterno, imortal. Então, para melhor compreender como se move o homem no mundo de conceitos filhos do relativo e próprios apenas às nossas condições, observemos também a relatividade do conceito do nada. Observe que o professor Baldi vai partir de um conceito simples da nossa condição racional analítica do nada, Observe que é um conceito que, do ponto de vista filosófico, ele é muito discutido, Até no campo quântico, quer dizer, quando algumas partículas surgem naquele campo, de repente aparece que a própria ciência diz que aquilo surgiu do nada. No sentido de que, então, se é o nada já é alguma coisa. O nada é a existência de alguma coisa. O fato de que, olha, em nosso plano, sua concepção, quer dizer, a concepção do nada, só seja possível como um contraste entre o ser e o não ser, prova que ele é o resultado de uma cisão da unidade originária. É um efeito da queda. No absoluto, esses conceitos relativos não cabem. E tudo simplesmente é. Aí tudo é unidade. E o conceito nada só pode aparecer no dualismo efeito da queda. Efeito da queda. É como se a gente dissesse o seguinte: no mundo ignorante, vamos supor, no mundo primitivo, lá atrás, em que a pessoa não soubesse nada sobre concepção de nada, quer dizer, duas pessoas tendo uma relação, termina aquele prazer e vão embora, tá certo? Aí a menina começa, depois de alguns meses, crescer aquela barriga. Ela vai dizer: gente, a minha barriga cresceu do nada. Quer dizer, ela não se lembra que alguns meses, alguns dias lá atrás, ela teve aquela relação, ou não faz aquela, quer dizer, nesse mundo primitivo onde não havia essa concatenação de ideias, ou esse conhecimento, ela ia dizer o seguinte: olha, minha barriga começou a crescer do nada, e nasceu uma criança do nada. Quer dizer, por falta daquele conhecimento de como se dá toda uma concepção. Isso, pode falar. Essa é uma questão difícil, eu vejo muito assim. O primeiro dualismo fundamental é espírito e matéria, Isso. Então, na verdade, fica difícil pra gente ver o espírito, porque a matéria é como um véu. Como um véu. Então, aí essa dualidade é a nossa dificuldade, a nossa polarização na matéria, porque ela é um véu para o espírito. Então, todo o processo de volta à origem... E todo véu é ignorância, É ignorância, é uma retirada desse véu, porque quanto mais a gente olha para o véu, mais a gente se identifica com ele. Então, se eu olho para o corpo, eu vou dizer: eu sou um corpo físico. Exatamente. Se eu vejo o corpo físico como um véu para o espírito, cada vez mais eu vou tirando o véu. São 7, nós estamos estudando o Apocalipse, eu sou sábio, são 7. Então, a nossa queda teve 7 níveis e a gente, para voltar, tem que ascender 7 níveis. E todos eles dizem respeito justamente à retirada desse véu. Desses véus, exatamente. A proporção que a gente vai retirando esses véus, a claridade vai aumentando muito mais. Cada véu obscurece a nossa compreensão, aumenta a nossa ignorância. Então,
do efeito da queda. Então vamos ver agora aqui. A negação em oposição à afirmação nasceu com a revolta, pois que em Deus não pode haver negação. No absoluto não há possibilidade do não ser, né? Do nascer e morrer, porque no absoluto tudo é. No fim do caminho evolutivo, com o regresso do ser a Deus, vimos no volume Deus e o Universo que o não ser será reabsorvido pelo ser, o dualismo na unidade. O nada desaparecerá assim como o tempo, a concatenação, causa e efeito, efeito causa, a sucessão dos acontecimentos, a incerteza da escolha, nosso mundo relativo. Então, no absoluto, tudo isso desaparece. E, quer dizer, é claro que a gente está falando como se a coisa acontecesse, por exemplo. Você está no relativo, passa para o absoluto. Não. Quer dizer, isso são séculos, milênios e milênios de construção, de pureza, de entendimento, né, do conhecimento mais profundo, para você ir se desapegando ou se desmaterializando desse mundo. Quer dizer, a proporção que você vai evoluindo, você começa a vislumbrar esse absoluto muito mais perto de você. E você acaba, né, com o tempo se fundindo, quer dizer, voltando ao reino dos céus ou ao sistema, como o professor Ubaldi chama. Quer dizer, por quê? Porque o nosso afastamento de Deus foi uma coisa, né, através da queda, enfim, foi uma das piores coisas que o Espírito fez, né, foi ter se afastado de Deus, como diz a codificação espírita. Quer dizer, você passou considerando que você foi criado simples e ignorante. Quer dizer, no mundo da matéria a gente é criado simples e ignorante mesmo. O ser humano nasce simples e ignorante de todas as coisas. E frágil, né? Então, em função do nosso afastamento. Então, olha, para o problema proposto, interessam primordialmente as da contemporaneidade e do determinismo, né? São os dois fatores que nós vamos ver aí. Os termos do problema são dois, olha. De um lado, um plano superior do ser, em que essas qualidades são realidade. Do outro, um plano inferior, em que elas não são realidade, havendo, entretanto, possibilidade de aproximar-se delas por evolução. A solução do problema da previsão do futuro está justamente nessa possibilidade, pela qual o ser pode aproximar-se por evolução das zonas superiores de unidade, concomitância e determinismo, porque em tais zonas o futuro é presente. E sempre acontece só uma coisa, a melhor, e nada mais pode acontecer. Então observe, como ele diz aqui que os dois termos do problema são dois. De um lado, um problema superior do ser, em que essas qualidades são realidade, e do outro, um plano inferior, em que essas qualidades são enganação. São, no dizer dos orientais, Maya. Quer dizer, o nosso mundo é uma mentira. É um mundo criado por nós mesmos. Né? A gente pode ver isso, gente, que a gente cria, né, do ponto de vista do espírito, né? A gente cria o nosso mundo. E hoje já existem várias correntes de pensamentos de que nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós pensamos, enfim, nós somos aquilo que nós manifestamos na nossa própria maneira de falar e reagir. Porque eu reagindo, eu me identifico de como eu sou, se eu tenho preconceito, se eu não tenho preconceito, a maneira da gente falar em relação às coisas, a gente se identifica. Mas nesse mundo nosso, observa, tudo é como está dizendo aqui, quer dizer, não é real, não é uma possibilidade. Então, tomando como referência o nosso próprio corpo, quer dizer, para o espírito se manifestar aqui, ele precisa de um corpo material. Precisa de um corpo. E isso, no sentido teológico mais profundo, gente, é isso que significa a formação das nebulosas, das galáxias, dos planetas, das estrelas, de tudo. Quer dizer, essa formação é que para a matéria existir, porque o espírito precisa dessa matéria para se manifestar no estado inferior.
certo? Mas a proporção que nós vamos evoluindo, nós vamos de novo nos desmaterializando, abandonando essa. Então a finalidade de todo esse cosmo existente, material ali, é para dar o quê? Suporte físico para o espírito decaído, para o espírito imortal decaído. Então a proporção que eu vou tendo esse conhecimento, eu vou trabalhando essa entre aspas, realidade. Que do ponto de vista real ela não existe, é negativa, quer dizer, foi criado pela nossa mente. É como o conceito daquela pessoa que tem um mal de pânico, né? O pânico, enfim, e muitas outras doenças psicológicas ou traumáticas mentalmente falando. Quer dizer, você cria um mundo seu, quer dizer, aquela coisa, você cria um mundo seu, que você desconhece a realidade que você vivia antes. Quer dizer, às vezes eu convivi com amigos que era, quer dizer, a pessoa era acadêmica, tinha várias funções e tinha atividade, o mundo, trabalhava no mundo. Quer dizer, quando o mal de pânico se estabeleceu, aquela pessoa se aprisionou, quer dizer, no seu próprio quarto, tinha medo de sair, porque todas as outras pessoas eram inimigas, quer dizer, o medo, isso está dizendo, quer dizer, o pânico, quer dizer, você tem medo de tudo. Quer dizer, é um estado mental que você nega, quer dizer, que você cria negando toda aquela realidade antes que você concebia e vivia. Então, observe, assim como nós também, e por outro lado, vamos fazer um conhecimento paralelo com a ciência agora. Quer dizer, essa mesma ciência trabalhando as dimensões através da física quântica, criou a internet e todo o mundo virtual, que é um mundo já, entre aspas, mais real do que o nosso mundo concreto. Então, se essa inteligência criou esse mundo virtual, essas redes sociais todas aí, significa que nós podemos criar muitos outros mundos e muitas outras dimensões, mentalmente. Professor, Nós criamos. O filme Matrix. O filme Matrix é um exemplo. O filme Matrix é um exemplo disso, né? Não só Matrix, mas a gente tem muitos outros filmes, o próprio filme Avatar, certo? Então você cria dimensão, inclusive no filme Avatar, o cara na vida normal dele, ele era o quê? Paralítico, em cadeira de roda. Quando ele deixava aquele corpo e ia para outra dimensão, ele era normal. Olha lá a intuição dos roteiristas, do diretor do filme, quer dizer, todo ligado a uma dimensão muito mais perfeita, tá? Então é o mundo da arte, né? Profetizando o mundo espiritual. Não, então não se diga que os dois mundos são separados e estranhos. As qualidades do sistema perfeito permaneceram no âmago do que é imperfeito. Olha só como é bonito isso, olha. As qualidades do sistema perfeito permaneceram no âmago do que é imperfeito. E é aquilo que normalmente eu falo aqui, às vezes, quer dizer, a gente tem os atributos da perfeição em nós. Ninguém gosta de errar. Todos nós lutamos para ser perfeito. Ninguém gosta de ser infeliz. Toda a vida toda a gente passa lutando para ser feliz. Quer dizer, as qualidades, olha, está ali, as qualidades do sistema perfeito permaneceram no âmago do que é imperfeito. Nós nos tornamos imperfeitos pelo nosso afastamento da perfeição. Nós criamos, quer dizer, tudo que era oposto no absoluto, no reino dos céus, quer dizer, um Deus infinitamente bom, misericordioso, perfeito, atemporal, eterno, tudo isso, nós criamos tudo o oposto. Criamos um mundo finito, físico, não é espiritual, né? Um mundo de trevas. A gente precisa, inclusive, das trevas para a gente dormir. Precisa da noite para que o corpo e a visão relaxe melhor para a gente pegar no sono. Porque se você for dormido durante o dia, quer dizer, todas aquelas vibrações da luz do dia faz com que o corpo não repouse perfeitamente. Então, no nosso mundo imperfeito, a gente precisa das trevas. Porque as trevas, o quê? Estão em nós ainda, como imperfeição.
Então, no universo decaído, Deus permaneceu em seu aspecto imanente, olha. Quer dizer, ele caiu conosco. Se a evolução é uma realidade, significa passagem de um plano inferior a um mais alto, isto quer dizer que eles estão conexos. Assim, a estrada para atingir a previsão do futuro está traçada, significando que o fenômeno é possível. Só precisa de um elemento, o homem evoluído acima do normal relativo. Quer dizer, para você prever o futuro que existe permanente, no estado absoluto e permanente, basta um homem evoluído com condições, características, né, desse nível de luz para estar nesse absoluto e compreender e trazer de lá aquilo que vai acontecer para quem está fazendo a sua trajetória aqui embaixo. Então a possibilidade, observe como é bonita a explicação que o professor Ubaldi dá da possibilidade da gente prever a exatidão do que vai nos acontecer pela frente, pelo futuro. O homem acima do normal relativo. E os profetas representam justamente esse tipo biológico de antenas sensibilizadas pela evolução. Os verdadeiros profetas são também gênios e santos. Na profecia, o homem se aproxima das esferas superiores, em que não há tempo e que, por sua perfeição, são naturalmente determinísticas. E onde não existe o tempo, tudo é presente. Os acontecimentos não aparecem cindidos na sucessão que os devora, ligado por uma cadeia de causalidade. Onde tudo é determinístico, o futuro não pode ser um mistério. É assim que a profecia é possível. Olha como é bonito isso, né? Quer dizer, se existe onde tudo está determinístico, tudo ali existe naquele tempo, não tem mistério, né? A profecia é, portanto, logicamente possível e é um ato de inspiração. Quanto mais ascendemos na direção das grandes linhas da história, menos elas obedecem ao capricho humano, porque mais nos avizinhamos dos grandes planos da lei, e mais e mais a lei comanda e se manifesta evidente em sua natureza, que é determinística, né? A lei. Para melhor compreensão, referir-nos-emos a um fenômeno paralelo conhecido também na física atômica ou na física quântica. Na física atômica, né, do átomo mesmo. O movimento de cada uma das moléculas num gás não pode prever-se porque é livre e irregular. Pode mover-se devagar ou rapidamente em qualquer direção. Mas o choque de bilhões de moléculas de gás contra determinada superfície produz um impulso constante que obedece a leis simples e bem definidas. No mundo dirigido por uma lei única e unitária, é lógico que ocorra a mesma coisa com os seres vivos. E assim nos mostra com efeito as estatísticas da ciência, gente. O professor Ubaldi, ele vai pegar esse exemplo e um outro que vai ser estudado na próxima aula, para mostrar, quer dizer, como as coisas são possíveis de... E isso que a ciência faz. Aliás, as seguradoras trabalham com essas mesmas características, tá? A seguradora, quando faz um seguro, seja seguro de veículo, seguro de qualquer coisa, elas trabalham dentro dessas estatísticas, dessas possibilidades, tá? Então, o que é que o professor Baldi está dizendo? Quer dizer, um gás, quer dizer, do ponto de vista atômico, cada molécula de um gás, elas fazem movimentos aleatórios, tá? É isso que determinaram as chamadas leis termodinâmicas dos gases. E a ciência achou essas leis as leis termodinâmicas não trabalhando individualmente cada molécula, mas o que? Os bilhões de moléculas de um gás. Então, se eu, por exemplo, de repente tivesse um perfume aqui, ou um odor qualquer aqui, se eu colocasse aqui, quer dizer, imediatamente essas moléculas iam se espalhar aqui de uma forma aleatória, nesse ambiente, tá? E cada uma teria um movimento livre, quer dizer, cada molécula ia fazer o seu próprio movimento, dependendo do ângulo,
dependendo do ângulo de onde ela saiu, quer dizer, depende, se ela saiu assim, ela vai para cá, quer dizer, dependendo de como ela saiu dessa fonte, ela vai fazer movimento aleatório, direto, em linha reta. Ela só vai bater nas paredes e depois quando ela bate na parede, dependendo também do ângulo que ela bate, ela vai fazer um ângulo parecido. Mas como cada uma sai de ângulo diferente aqui, elas vão fazer um emaranhados aqui de movimento, que são todos aleatórios. Mas o que a ciência vai comprovar é que existe uma lei para o conjunto delas, bem definidas, para o movimento que elas fazem. Entendeu? Então, isso que o professor Baldi está dizendo aqui. Olha. Ele está dizendo, o movimento de cada uma das moléculas num gás não pode prever-se, porque é livre e irregular. Pode mover-se devagar ou rapidamente em qualquer direção. Mas o choque de bilhões de moléculas de um gás contra determinada superfície produz um impulso constante que obedece às leis simples e bem definidas. Então, o que acontece? Quer dizer, cada um de nós é difícil se prever o comportamento, uma profecia. Claro, quer dizer, do ponto de vista mais profundo e mais esmiuçado da lei, cada um de nós tem uma profecia a cumprir. Quer dizer, tem um trabalho, tem uma meta que está projetado na nossa reencarnação e mesmo ao longo das nossas reencarnações futuras, que é o reino dos céus. Quer dizer, isso mas nesse caminho nós somos livres. E cada um de nós, por exemplo, se a ciência fosse prever o comportamento, por exemplo, uma cidade com 100 milhões, prevendo, fazendo profecia para cada um, isso do ponto de vista humano seria quase que impossível para fazer. Mas aí o que é que você faz? Você faz o conjunto daquela população, essas pessoas ao longo da história, como é que eles estão se comportando? Aí você entra no problema de causa e efeito. Tá certo? Aquela massa de pessoas se comportou assim em determinado momento da história. Então o futuro vai dizer que eles vão se comportar dessa maneira aqui. A gente pode até fazer isso, uma olhada lá atrás no povo judeu e todos os outros povos, né? O povo judaico-cristãos. Em determinados períodos da história, eles eram grandes impérios, grandes reis, dominavam tudo. Em outros períodos da história, eles eram escravos. Entenderam? Quer dizer, ao mesmo tempo que eles eram uma onda lá em cima, depois eles, a chamada onda histórica, quer dizer, ao mesmo tempo que em determinados séculos, períodos, eles formavam todos, em outros períodos eles eram escravos aqui. Então, quer dizer, se você como povo, em determinado período, dominou, teve um domínio sobre os outros povos, conquistou, escravizou, é justo que século depois você seja escravizado e dominado pelo aquele povo que você escravizou séculos atrás. É a lei de causa, efeito, efeito, causa. Certo? Então, na massa, quer dizer, na grande quantidade, a previsibilidade da lei é totalmente previsível e profético de acontecer. Então, olha, as ações de cada homem são livres e irregulares e, portanto, não podem ser previstas. Mas a conduta de grande número deles, por longos períodos de tempo, representa um fenômeno de massa completamente diferente e obedece às leis bem definidas e, portanto, pode ser conhecido antecipadamente desde que conheçamos aquelas leis. Então, a profecia, quer dizer, é possível exatamente na condução da massa da civilização. Interessante que esse trecho aí casa direitinho com a aula de Crispim dessa semana, né, no final dos tempos, né? Que ele fala justamente que a previsão dos profetas não é individual, mas coletiva. É coletiva, toda previsão para você fazer, ela é coletiva, né? Ele fala justamente esse trecho aí, eu achei interessante, que a aula dele essa semana foi justamente isso aí. Então, né, a gente termina aqui porque depois vem os outros exemplos, ele vai dar um outro exemplo também de como a possibilidade de uma profecia pode ser concluída. Então, bom dia a todos, muita paz no coração, tá? Tudo de bom para nós. Então,
Eu até, né, como a gente começou a dar um tempo para falar, eu acabei falando e não deixando, né? Mas a gente percebe, quer dizer, ao longo dessas profecias... Não, eu queria falar isso, Walter, eu queria perguntar a você. Sim. Porque na hora que as pessoas fazem as intervenções, como elas não têm um microfone, fica um vazio. Na hora que você projetar no YouTube, eu acho que não é legal. Não, fica baixa a voz fica baixa. Às vezes Fica um pouquinho baixa. mas não acompanha. Quer dizer, você fica, a voz você fica baixa. fica com um vazio na sua exploração. Eu acho. Mas eu vou ver como é que ficou, porque às vezes o microfone aqui, ó. Porque o microfone capta, quer dizer, para ser o certo eu devia me dirigir